Neste vídeo, vamos trabalhar com o script para desenhar um gráfico de linha no nosso formulário. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo gráfico-js e desce até o final dos códigos. E nós vamos fazer mais uma function. Eu vou chamar esta função de realMeses, porque primeiro nós precisamos montar o relatório, para depois desenhar o gráfico. Abre e fecha parênteses, e esta função vai receber os dados que é para fazer o relatório. Fora dos parênteses, abre e fecha chaves. Próximo passo é acionar esta função dentro da função relatório. Podem copiar o nome da função e agora vocês vão acessar a função relatório. E vocês vão acionar a função realMeses depois da função desenhar gráfico pizza. Cola a função realMeses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é informar os dados para a função realMeses. Agora, pessoal, nós vamos utilizar o array filtro pedidos. Podem copiar o nome do array e vocês vão colocar dentro dos parênteses da função realMeses. Feito este ajuste, podem retornar para a função realMeses. E agora nós precisamos montar um array que vai ser utilizado para desenhar o gráfico. Var, eu vou chamar este array de meses gráfico. Vai ser igual a new array. New array, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, abre e fecha colchetes. E dentro dos colchetes, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, meses. Fora das aspas duplas, vírgula, e abre e fecha aspas duplas. Então, neste array, eu preciso de uma coluna para os nomes dos meses e uma coluna para o total referente a cada mês. Fora dos colchetes, vírgula, e abre e fecha colchetes. E dentro dos colchetes, abre e fecha aspas duplas. Primeiro mês é o janeiro, que eu vou abreviar o nome para Jan. Ponto, fora das aspas duplas, vírgula, e abre e fecha aspas duplas. Nesta posição, nós vamos colocar a somatória referente a janeiro. Mas por enquanto, eu não tenho esta informação. Por isso que eu vou deixar vazio. Fora dos colchetes, vírgula, e abre e fecha colchetes novamente. E dentro dos colchetes, abre e fecha aspas duplas. E agora é fevereiro, que eu vou chamar de fev. Ponto, fora das aspas duplas, vírgula, e abre e fecha aspas duplas. Fora dos colchetes, vírgula, e abre e fecha colchetes. Abre e fecha aspas duplas. E agora eu tenho o março, que eu vou chamar de mar. Fora das aspas duplas, vírgula, e abre e fecha aspas duplas. Para facilitar, nós podemos copiar esta parte. Fora dos colchetes, vírgula, e cola. Depois do março, eu tenho o abril, que eu vou chamar de ABR.
fora dos colchetes, vírgula, e cola novamente. Na sequência, vem o maio, que eu vou chamar de mai. Vírgula, cola de novo. Depois do maio, eu tenho o junho, que eu vou chamar de jun. Estes nomes, pessoal, são os nomes que vai aparecer no gráfico. Vírgula, cola de novo. Na sequência, vem o julho, que eu vou chamar de jul. Fora dos colchetes, mais uma vírgula. Depois de julho, nós temos agosto. Fora dos colchetes, vírgula novamente e cola de novo. Depois de agosto é setembro, que eu vou chamar de 7. Vírgula, cola. Depois de setembro é outubro. Outubro, vírgula. Na sequência vem o novembro, vírgula. E por fim, nós vamos ter o dezembro. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Este array nós vamos utilizar para desenhar o gráfico. Agora nós precisamos de mais um array com a lista de meses, com os nomes completo. Var, eu vou chamar este array de lista meses. Lista meses vai ser igual a new array. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses abre e fecha colchetes. E dentro dos colchetes abre e fecha aspas duplas. Primeiro mês é o janeiro. Para facilitar, podem copiar esta parte. Copia, vírgula e cola. Depois de janeiro, eu tenho fevereiro. Fevereiro. Vírgula, cola. Até vou colocar um espaço para facilitar a visualização. Depois de fevereiro, vem março. Vírgula, cola novamente. Depois de março, dentro das aspas duplas, é abril. Abril, vírgula, depois de abril é maio. Dentro das aspas duplas, maio. Vírgula, cola de novo. Depois de maio, eu tenho junho. Vírgula, depois de junho, eu tenho julho. Vírgula, na sequência, depois de julho, é agosto. Agosto, vírgula, depois de agosto, é setembro. Setembro, vírgula, depois de setembro é outubro. Outubro, vírgula, aí vem novembro, vírgula, e depois de novembro é dezembro. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Montamos os arrays. Agora nós precisamos fazer o relatório. Então agora eu vou precisar de 2 laços. Primeiro laço para percorrer a lista de meses e outro laço para percorrer o array dados. Então vamos lá, trabalhar com os laços for. For, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, var, eu vou chamar esta variável
de linha. Vai ser igual, inicia na linha 0, ponto e vírgula, e vai fazer enquanto a variável linha for menor que o nosso array lista meses, ponto length, ponto e vírgula, linha mais. E dentro deste laço, eu preciso capturar o mês em que o laço está. Var, eu vou chamar esta variável de mês. Vai ser igual ao array lista meses, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável linha. Abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, coluna 0, porque nós colocamos apenas uma coluna no array lista meses. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E eu preciso de uma variável para armazenar o valor total. Var, eu vou chamar esta variável de total rs. Vai ser igual a parse float, abre e fecha parênteses, e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, 0. Por padrão, vai ser 0. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Prosseguindo, agora nós precisamos fazer um laço sobre o array dados para somar todos os registros relacionados ao mês em que o primeiro laço está. Então, for, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, vai i igual a 0, ponto e vírgula, e vai fazer enquanto a variável i for menor que o array dados, ponto length, ponto e vírgula, e mais. E dentro deste laço, nós precisamos de um if. If, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, nós vamos colocar o array dados. Array dados, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável i, que representa a linha em que o laço está. Fora dos colchetes, abre e fecha colchetes novamente. E aí precisamos informar qual a coluna do array dados que nós temos os meses. Então vamos dar uma olhada na planilha para não restar dúvida. Guia pedidos, destacando que a contagem inicia por 0. ID coluna 0, pedido coluna 1, data coluna 2, mês coluna 3. De volta no editor, dentro dos colchetes, coluna 3. Fora dos colchetes, igual, e aí nós vamos colocar a variável mês. Copia e cola. No entanto, tem mais um detalhe. Eu quero fazer a soma somente se tiver quantidade. Então, depois da variável mês, eu vou colocar 2e comercial. Novamente, array dados, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável i. Abre e fecha colchetes, qual a coluna do array dados que nós temos a quantidade. Vamos ver. Coluna 3, ano 4, linha 5, produto 6, quantidade 7. Eu poderia também se basear na coluna total, mas se eu não tiver quantidade, automaticamente o total vai ser 0. De volta no editor, dentro dos colchetes,
coluna 7. Fora dos colchetes, ponto de exclamação igual, que quer dizer diferente. Diferente de vazio. E dentro deste if, se entrou no if, nós vamos fazer a somatória. Então, podem copiar a variável total rs. Copia e cola dentro do if. Total rs vai ser igual a parse float, abre e fecha parênteses, e cola a variável total rs dentro dos parênteses. Fora dos parênteses, mais, novamente, parse float, abre e fecha parênteses, array dados, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável i. Abre e fecha colchetes, qual a coluna do valor? Coluna 9 do array dados. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Deixa eu dar uma ajustada nisto aqui para facilitar a visualização. E agora, pessoal, depois que sair do segundo laço for, nós precisamos colocar esta somatória no array meses gráfico. Então, vocês vão copiar o array meses gráfico. Copia e cuida para colocar depois que sair do segundo laço for, mas dentro do primeiro laço for. Meses gráfico, abre e fecha colchetes, e aí nós vamos colocar a variável linha mais 1. Por que mais 1? Porque nós iniciamos na linha 0. No entanto, na linha 0 do array meses gráfico, eu tenho cabeçalho. Por isso que eu estou somando mais 1. Já no array lista meses, na linha 0 é janeiro. Por isso que eu coloquei mais 1. Fora dos colchetes, abre e fecha colchetes novamente. E na coluna 1, porque na coluna 0 eu tenho cabeçalho. Então, a partir da coluna 1, igual a variável total rs. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Desta forma, nós vamos montar o array meses gráfico com os nomes que nós vamos colocar no gráfico e também o valor de cada mês. Beleza, montamos o array para desenhar o gráfico. Agora nós precisamos fazer outra função para desenhar o gráfico de linha. Então agora, depois que sair do primeiro laço for, nós vamos acionar outra função. Antes da última chaves, para não restar dúvida, nós vamos fazer uma função chamada desenhar gráfico linha. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E a função desenhar gráfico linha, ela vai receber o array meses gráfico, que está com as informações para desenhar o gráfico. Depois da função desenhar gráfico linha, nós podemos fechar o array lista meses. Podem copiar o nome do array lista meses ponto length igual a 0 e ponto e vírgula. E eu posso fechar também o array dados. Podem copiar o nome array dados ponto length igual a 0 e ponto e vírgula. Esta função está ok. Agora nós precisamos fazer a função para desenhar
o gráfico de linha. Podem copiar o nome da função e agora vai ser uma nova function. Function desenhar gráfico linha. E agora eu vou trocar o nome do array para dados. Fora dos parênteses, abre e fecha chaves e pressiona Enter. E dentro desta function, o primeiro passo é definir a formatação do gráfico. Eu vou chamar esta variável de formatar. Vai ser igual e abre e fecha chaves e pressiona Enter. E dentro da variável formatar, nós vamos definir o estilo do nosso gráfico, começando por colocar o título, que é o comando title. Title, dois pontos, e abre e fecha aspas duplas. Eu vou colocar o título como sendo vendas mensal. Fora das aspas duplas, vírgula, cuidado, precisa ser vírgula. E agora nós vamos colocar, vai ser o seguinte, title text style, dois pontos, e abre e fecha chaves, e pressiona Enter. Mas depois das chaves que fecha o title text style, precisa colocar vírgula, senão vai dar erro. E dentro das chaves do title text style, nós vamos definir a cor da fonte do título. Propriedade color. Color, dois pontos, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar jogo da velha 1A 237E. Esta é a definição da cor azul forte. Fora das aspas duplas, vírgula. E eu também vou definir o tamanho da fonte. Propriedade fonte, font size. Font size, dois pontos, 14. Vírgula. E eu quero o título em negrito. Então, comando bold, dois pontos, true. E fecha com vírgula. Depois de fechar as chaves do title text style, eu vou definir o comando legend. Legend, dois pontos, e abre e fecha aspas duplas. Eu vou colocar o comando none, porque eu não quero ter legenda no meu gráfico. Vírgula, na sequência, eu preciso definir a largura do gráfico, que é o comando width. Dois pontos, eu vou colocar 640, vírgula, e a altura, comando height, dois pontos, vai ser 330, vírgula. Próximo passo é definir o estilo do eixo horizontal. Então, vocês vão colocar H-axis. Exatamente assim, pessoal. Dois pontos, espaço, e abre e fecha chaves. E pressiona Enter. Depois da última chaves, precisa colocar vírgula, para não acontecer erro. E dentro das chaves, o primeiro passo é definir o title do eixo horizontal. Dois pontos, espaço, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas vai ser meses. Vírgula, na sequência, eu vou definir a formatação do texto do eixo horizontal. Comando text style. Text style, dois pontos,
e abre e fecha chaves. E pressiona Enter. E aqui também, depois da última chaves, precisa colocar vírgula. Beleza. E dentro do Text Style, eu vou definir a cor do texto. Color, 2 pontos, espaço e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar jogo da velha, seguido de 6 zeros. 3, 4, 5, 6. Esta é a definição da cor preta. Vírgula, na sequência, o tamanho da fonte. Propriedade, fonte, fonte size. Fonte size, 2 pontos, 9. Vírgula. Depois da fonte, eu quero definir o tipo da fonte, que é a propriedade, fonte, fonte name. 2 pontos, espaço e abre e fecha aspas duplas. Eu quero a fonte Arial. Fora das aspas duplas, vírgula, e aí nós vamos colocar o comando bold. Bold, 2 pontos, comando true, vírgula, e também comando italic. Italic, 2 pontos, true, e fecha com vírgula. Muito cuidado, pessoal, as vírgulas. Precisa ter as vírgulas. E agora, pessoal, eu vou definir o estilo do título. Fechou as chaves, próxima chaves, tem apenas 2 chaves para baixo, para não restar dúvida. E aí vocês vão colocar o comando title text style. 2 pontos e abre e fecha chaves. E lembra que aqui precisa colocar vírgula depois das chaves que fecha o comando. E dentro das chaves, o primeiro comando vai ser o comando color, cor do texto. 2 pontos, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, jogo da velha, 1A, 2, 3, 7 e. Esta é a definição da cor azul forte. Vírgula, na sequência, o tamanho da fonte. Fonte, font size. 2 pontos, 12. Vírgula, e eu quero a fonte em negrito. Comando bold, 2 pontos, true, e fecha com vírgula. Beleza, definimos o estilo do eixo horizontal. No entanto, pessoal, tem mais um eixo que nós precisamos definir a formatação. Então agora, deixa-me ver como que nós vamos fazer, pessoal, para não errar, porque é no detalhe. Deixa eu ver o seguinte, onde que fecha o eixo horizontal? Aqui, pessoal, eu estou fechando o lugar errado, ainda que eu dei uma olhada. Aqui vocês vão fazer o seguinte, esta parte aqui, ó, vocês vão recortar e colocar, precisa ser dentro do eixo horizontal, porque nós estamos abordando o eixo horizontal. Desta forma, não vai dar erro. É cheio de detalhes, pessoal. Vamos bem com calma. Mesmo eu indo com calma, eu estava colocando no lugar errado. Se um comando estiver no lugar errado, não vai dar certo. Então agora, depois de fechar o eixo horizontal, nós vamos definir o formato do eixo vertical. Então vocês vão colocar o cursor depois da primeira chave do eixo horizontal e vai ficar marcado onde ele termina.
localizou onde termina o eixo, agora nós vamos abrir o eixo vertical, que vai ser o V-axis. V-axis, 2 pontos, espaço, e abre e fecha chaves. E pressiona Enter. Lembra de colocar a vírgula, depois de fechar as chaves. E dentro do eixo vertical, o primeiro passo é colocar o título. Então, comando Title. Title, 2 pontos, espaço, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, o texto do título do eixo vertical. Eu vou colocar RS. Fora das aspas duplas, vírgula, e agora nós vamos colocar o comando text style. Text style, 2 pontos, espaço, e abre e fecha chaves. Lembra da vírgula? Não pode esquecer. E dentro do text style, nós vamos definir a cor do texto das opções. 2 pontos, espaço, e abre e fecha aspas duplas. Eu vou colocar Jogo da Velha 1A237E, que é a cor azul forte. Vírgula, tamanho da fonte, propriedade, font size. Font size, 2 pontos, 12, vírgula, e eu quero em negrito. Comando bold, 2 pontos, true, vírgula, e agora, depois das chaves que fecha o text style, eu vou definir o estilo do título. Então, comando title text style, 2 pontos, espaço, e abre e fecha chaves. Lembra da vírgula? Precisamos colocar. E dentro do comando title text style, nós vamos definir a cor da fonte. Comando color, 2 pontos, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, Jogo da Velha 1A237E. Esta é a definição da cor azul forte. Vírgula, próximo passo é definir o tamanho da fonte. Propriedade, font size. Font size, 2 pontos, 14, vírgula, em negrito, comando bold, 2 pontos, true, e fecha com vírgula. Definimos a formatação do nosso gráfico. Agora, vocês vão fazer o seguinte, para evitar confusão. Coloca o cursor depois da primeira chave da variável formatar e vai ficar marcado onde ela termina. Deixa eu ajustar isto aqui. Novamente, vamos ver onde a formatação termina. Depois da formatação, nós precisamos montar uma tabelinha para desenhar o gráfico. Var, eu vou chamar esta variável, pode ser de dados também. Vai ser igual a google.visualization.array to data table. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses vai o nosso array dados. Podem copiar o nome do array. Colocar dentro dos parênteses, vírgula, comando false. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E agora nós vamos ter uma variável gráfico, mas não precisa colocar
var antes do nome. Gráfico vai ser igual a new Google ponto visualization ponto e o nome do gráfico. Eu quero um gráfico de linha. Então é o gráfico line chart. Line chart, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses preciso informar qual a div que vai receber este gráfico. Então document.getElement by id. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas vai o id da div. Então acessem o arquivo gráfico.html e vocês vão procurar pela div gráfico linhas. Copia o id, volta no código e cola dentro das aspas duplas. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Podem copiar a variável gráfico.draw. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses vai a variável dados, vírgula, e aí vem a variável formatar. Podem copiar o nome da variável, colar depois da vírgula e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Desenhamos o gráfico, agora podemos fechar o array dados. Podem copiar o nome do array, dados.length igual a 0 e ponto e vírgula. Vamos ver se vai ser desenhado o gráfico antes de fechar o array. Se der problema nesta parte, nós retiramos esta linha de código. Beleza, galera? Feitos os scripts para desenhar o gráfico de linha. Detalhe, na aula anterior, nós já referenciamos a biblioteca do Google utilizada para desenhar gráficos. Salva as alterações e vamos para a hora da verdade. Muito provável que vai ter alguma falha, porque é cheio de detalhes este código. Mas se der erro, nós já olhamos no console e já corrigimos. Por incrível que pareça, galera, acertamos de primeira. Se por acaso não der certo no seu formulário, você vai clicar com o botão direito do mouse sobre o formulário e vai em inspecionar para verificar no console qual foi o erro. Console, e aí vocês vão olhar no início se tem alguma mensagem em vermelho. Se tiver uma mensagem em vermelho, ela vai trazer o número da linha que está com problema. Fecha o console e vamos testar o filtro. Televisores, show de bola, está funcionando. Setembro 4.850. Eu tenho apenas em setembro. Vamos ver sofá, 3.000. Conforme eu paro o cursor, é exibido o mês e também o total. E aqui está, pessoal, toda a formatação que nós definimos. Título em azul forte e em negrito. Eixo vertical, título RS e em negrito, também azul forte. E o eixo horizontal, meses, também em negrito e em azul forte. E esta parte em preto. Beleza, galera. Está funcionando o nosso gráfico de linha. Falta fazer alguns ajustes para concluir o nosso projeto.
mas a parte principal já está ok. Concluímos mais um formulário.